Pois é, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Wrestling Geral. Aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo. Um vídeo triste, um vídeo onde eu venho aqui informar pra vocês que a lenda do nosso Pro Wrestling Mundial, Hulk Hogan, nos deixou. Pois é. Semana difícil, né? Várias perdas a gente teve aí. Foi a Preta Gil, foi o Ozzy, agora o Hulk Hogan, né? Complicado, mas precisamos comentar, né? Precisamos comentar. O Hogan, ele tinha passado por uma recente cirurgia, teve um ataque cardíaco e nos deixa com 71 anos, né? Eu achei ele jovem até, tá? Porque, claro que a impressão que dava é que o Hogan, ele sempre foi velho por causa muito do personagem dele, né? Aquele bigodão dele sempre dava uma envelhecida. Então, a carreira inteira dele, a gente pensou já que ele tinha uma certa idade avançada ali. E no fim das contas ele tinha só 71 anos. Claro, é um veterano e tal, mas assim, eu imaginava que ele tinha uns 76, uns 78 por aí. E não, um cara aí que, assim, não chega a ser tão surpreendente, muito por causa da cirurgia que ele passou. E porque também em 2017, eu tava até lendo essas matérias aí agora com essa notícia do Hogan, ele já tinha falado já o quanto que ele estava sofrendo ali fisicamente, né? Ele falou que em um intervalo de 10 anos ele passou por 17 cirurgias. Aí ele falou também que tinha partes do corpo dele que eram falsas já. Os joelhos falsos, os quadris falsos, as costas cheias de metal, o rosto também cheio de metal. Então, cheio de metal e prótese para todo o resto do corpo dele já há algum tempo, né, cara? Então, infelizmente, aí chega essa notícia pra gente. O Hogan, com certeza, sem dúvida alguma, é um dos maiores de todos os tempos. Alguns consideram ele o maior, outros dizem que está no top 3, top 2, mas ele foi o cara que mais mudou os negócios na história da WWE, WWF, né? Porque vamos lembrar que além, claro, do currículo de conquistas, que é relevante sempre pro Wrestling, ele tem 12 títulos mundiais ali, 6 na WCW e 6 na WWF/WWE, então isso com certeza é relevante. Ele foi o primeiro a ganhar 2 Royal Rumbles matches consecutivos também, aí só está atrás do Stone Cold Steve Austin, que venceu 3 Royal Rumbles não consecutivos, mas no total, né? E são poucos que estão nesse caminho aí de ter 2 Royal Rumbles, né? Não é um feito tão comum assim, né? Anos atrás menos comum ainda. Mas além disso, né, cara, ele conseguiu ser a imagem da expansão global da WWF/Pro Wrestling ali durante a década de 80. Ele conseguiu levar o Pro Wrestling a um novo patamar de popularidade. Ele transformou um produto regional em um fenômeno global. Aí é um mix. A ideia de Vince somada à ação de Hogan, certo? O cérebro por trás era o Vince, tá? Mas o Hogan é quem conseguia colocar aquilo na prática. Então, ele tinha o carisma ali para aquela época, o visual para aquela época, aquele bigode loiro, bandana, o corpo musculoso, os bordões que funcionavam muito, né? Então, ele acabou se tornando um símbolo cultural dos americanos, né? Vamos lembrar ali que a gente ainda vivia quase que o fim da Guerra Fria, né? Então ele enfrentava vários vilões estrangeiros ali, né, de outros países, inimigos, entre aspas. E isso deu um boom financeiro para a WWE. A WrestleMania, grande evento do Pro Wrestling Mundial, que a gente tem até os dias de hoje aí, esse ano a gente teve a edição 41, o Hogan foi um dos caras ali mais importantes para que isso pudesse se tornar um sucesso. Né? Vamos lembrar, WrestleMania 3, Hulk Hogan estava lá no evento principal contra Andre the Giant, na frente de 93 mil pessoas no estádio, lutando ali então, fazendo aquela luta que se tornou um épico, né? Ele levantando o Andre the Giant, que tem seus méritos, na época acho que era 11 ou 14 anos invicto, e o Hogan acaba com a invencibilidade dele ali, que já era grande no Pro Wrestling, e o Hogan veio a crescer através muito dessa vitória que teve. Aí você tinha produtos licenciados, brinquedos, filmes, desenhos animados. Ele virou uma marca de multimídia, né? E depois, quando ele é um dos que sofre com a polêmica em relação à WWF nos anos 90, uso de esteroides, ele vai para a WCW.
Porque assim, o Hogan, vamos ser sinceros, nos bastidores ele pensava muito nele, ele pensava no dele, ele não era um cara de grupo assim, né? Então quando começou a dar ruim pra WWF, ele foi pra rival. E na WCW, ele conseguiu se reinventar. Ele veio com o personagem Hollywood Hogan, ele se tornou um heel e liderou a stable da NWO, que para muitos é a maior stable de todos os tempos. Então, até mesmo lá, ele conseguiu fazer grandes feitos, grandes coisas, né? A WCW chegou a vencer por 83 semanas seguidas na audiência lá da WWF. Até depois veio a perder a guerra. O próprio Hogan também ali, muitos acusam de nos bastidores ter cometido alguns equívocos, né? Mas assim, o cara, ele foi importante demais. Uma influência que durou até para legados seguintes. O John Cena, o The Rock, são lutadores que tiveram personagens com muitas inspirações no estilo de luta teatral do Hogan, no estilo de finisher do Hogan, né? E aí ele, durante muitos anos, se tornou um espelho do que é ser um main eventer, né? Que é ser um top guy, digamos assim, né? Então o Hogan, ele deixa pro Pro Wrestling aí uma contribuição enorme em termos de importância, de relevância, né? No âmbito pessoal, claro que a gente não pode deixar de comentar aqui, houve sim problemas em relação ao Hulk Hogan. Como eu disse, nos bastidores ele não era um dos caras mais bem-quistos, né? Às vezes a galera justamente não coloca ele como o maior de todos os tempos, porque apesar de toda a sua importância, como ele não tinha ali um carinho nos bastidores, aí eles meio que diminuem e tiram um pouco o crédito dele. A questão da vida pessoal dele também, em 2015 houve áudios vazados do Hogan, onde nesse áudio ele colocava ali uns comentários de cunho racial, né? E a WWE puniu sim ele na época e meio que deu uma benoitada nele, né? Ela escondeu o Hulk Hogan, os conteúdos do Hulk Hogan por um tempo. Mas claro que isso seria temporário, porque é impossível você esconder Hulk Hogan da história da WWE e do Pro Wrestling, né? O cara tem passagem até na New Japan Pro Wrestling, se não me engano ele foi campeão lá também. Então assim, até no Oriente ele esteve lá presente. Nas três principais empresas de wrestling que já existiram até hoje, que é New Japan Pro Wrestling, WCW e WWF, ele esteve lá. Esteve bem, né? Então, depois ali ele se desculpou, fez matéria, chorou, chamou os lutadores do bastidor, pediu desculpas. Alguns aceitaram, outros não. Vai do pessoal de qualquer um aí que tenha recebido esse pedido de desculpas, sabe? Não vai ser eu que vou dizer que você é obrigado a se desculpar. Assim como também eu não acho que quem aceitou as desculpas está errado, sabe? Quem acreditou no cara, sabe? Quem deu o benefício da dúvida. Vai de cada um isso, né? E pronto, ele voltou a aparecer na WWE depois com o passar dos anos. Ele principalmente aparecia na Arábia Saudita, mas depois nos próprios shows americanos. As pessoas foram começando a perdoá-lo com o tempo até chegar às últimas eleições ali, onde ele se envolveu francamente ali nas eleições pró-Trump, né? Fez parte da campanha do Trump e o Trump foi eleito. E aí foi quando a galera voltou a sentir um certo ódio pra cima do Hulk Hogan por ter apoiado um candidato que eles não gostam, né? E aí ele chegou a ser vaiado no Raw Netflix, se eu não estiver enganado, né? Foi no Raw Netflix que ele foi vaiado, acho que foi isso, né? E inflamou toda aquela raiva de novo. Tanto que há pessoas comemorando a morte do Hulk Hogan. Eu acho bizarro comemorar a morte de pessoas assim, a não ser que seja, sei lá, um ditador, que seja um Stu, né? Se seja um assassino, né? Não vou usar as palavras aqui, mas vocês já entenderam. Eu acho que não faz muito sentido, assim, a gente comemorar algumas mortes. Eu vi essas últimas semanas aí, gente comemorando a situação do Pirula, aí da Preta Gil. Do Ozzy eu não cheguei a ver, não. O Ozzy acho que era o caso de quase todo mundo gostar dele, ou pelo menos respeitá-lo, né? Aí agora vão comemorar a do Hogan, sabe? Poxa, espera pelo menos passar algumas semaninhas, né? Precisa ser imediato, assim, né? Mas, enfim, cada um com seu caráter, né? Eu jamais vou fazer esse tipo de coisa aqui. O Hulk Hogan, então, para o nosso legado de Pro Wrestling, que é o que importa aqui, é um cara que contribuiu demais, é um cara que merece nosso respeito, é um cara que, sem ele, talvez nós nunca tivéssemos conhecido o WWE, porque pudesse ser o caso de a WWE ter continuado um produto regional e não ter se expandido globalmente. A gente nunca vai saber se isso teria acontecido ou não.
Não temos aqui o efeito borboleta para avaliar, mas é uma probabilidade relevante. Então temos que ser grato a Hogan, ser grato a Vince, ser grato a Bruno Sammartino, ser grato a Undertaker, ser grato a Shawn Michaels, a Ric Flair e vários outros aí que fizeram sua contribuição para a indústria. Sendo favorito nosso ou não, sendo da nossa geração ou não, acho que gratidão é uma coisa que a gente tem que ter. Certo? Mas é isso, galera. Comentem aí os seus pêsames. E se houver comentários também tóxicos, desculpa. Por mais, mesmo que seja inscrito distante, vai tomar ban, tá? Aqui não. Aqui não, por favor, né, gente? Nesse momento, não. Nesse momento é um momento de respeito. Ou você se cala, ou se você demonstra respeito, né? É isso. Eterno Hulk Hogan. Um abraço, até a próxima e fui.